para mim é um privilégio enfim, estar aqui com o professor. Pedia que interrompessem à vontade e, posto isto, se calhar colocá-la a consideração do Bachmann alguns apontamentos da leitura do livro que fui traçando. Em todo caso, eu gostava de começar por lhe perguntar, portanto, o professor evidentemente é compositor, sem prejuízo disso tem uma atividade letiva e uma atividade também importante no ensino superior. A mim, pessoalmente, uma coisa que me impressiona é o facto, portanto, a formação do professor foi em Oxford e surpreendeu-me quando soube que, de facto, Oxford e Cambridge são universidades que conferem graus em música desde o século XV e XVI. Enfim, para mim foi uma surpresa, imagino que para outros também seja, e é uma coisa que me impressiona. No século XX, digamos, disseminou-se a música na universidade, a música, enfim, perdeu uma linguagem comum que tinha antes, temos mais teorização em música, temos práticas composicionais que necessitam de teorização, teoria, enfim, que às vezes em que cuja prática é uma demonstração. Eu ia lhe perguntar como é que vê um bocadinho se acha que a universidade no século XX moldou a própria evolução da composição, se nem por isso, como é que vê o assunto? Boa tarde a todos. Também, antes de responder diretamente a esta pergunta do Ângelo, eu gostaria de dizer que é com imenso prazer que eu estou cá e que agradeço imenso ao Pedro Maia pela insistência de ter chegado a produzir, depois de alguns anos de trabalho, produzir este livro. Bom, no que diz respeito ao ensino, digamos, academicização da composição, não há dúvida que durante o século XX tem havido cada vez mais, digamos, quase uma mania de investigar e analisar a música e não há dúvida nenhuma que isto tem tido a sua influência, até com palavras, uma palavra de que pessoalmente não gosto muito, que é a ideia da pré-composição, não é? Que a pessoa faz todo o seu pensamento antes de o fazer perante o público, não é? Portanto, tem o seu argumento todo feito, e depois começa a compor, e o público, coitado, apanha o argumento ao meio. E não ao princípio. Portanto, mas a pré-composição, acho eu que é diretamente, a chamada pré-composição é resultado de ter tornado a composição e o ato da composição um pouco académico. O grande problema, eu não tenho problemas em analisar, eu acho que há quem diga que ao analisar a obra estamos a afastar-nos cada vez da magia da música e da intuição. Não, eu acho que a magia existe sempre, podemos analisar mais ou menos independentemente. Só perdem a capacidade de fazer coisas intuitivas as pessoas cuja intuição era tão fraca ao princípio que a análise eventualmente afeta. Mas, em princípio, a quantidade de análise não, a meu ver, não asfixia a intuição nem a criatividade. O que, por vezes, os problemas põem-se quando uma boa análise parece justificar uma obra que, na realidade, musicalmente não parece tão boa. Esse é que é o problema. O outro problema é que também que, ao analisar, muitas vezes analisamos algo que estava na mente do compositor enquanto compunha. O musicólogo procura quase reproduzir o estado de espírito do compositor enquanto escrevia a sua obra. Agora,
ao meu ver, o que o compositor faz e a maneira em que ele pensa enquanto escreve não é necessariamente igual ao que resulta depois da obra ter sido escrita. Estava também a pensar um bocadinho na música eletrónica, por exemplo, que parece ter um grande incremento, falar precisamente com essa investigação e esse contexto universitário, mas enfim, vai voltar à conversa. O professor Bachmann salienta também no livro, nas entrevistas, ao Roberto Pérez, que a música prática tem uma grande importância na sua formação, também como violoncelista. A prática de música de câmara, também no contexto familiar em que tinha outros músicos, não é? Nessa formação inicial salienta Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, também no âmbito dessa prática, o contacto com a música renascentista inglesa da prática coral. Entretanto, o Pedro Rocha, também a propósito, enfim, uma nota que o professor distingue 4 períodos criativos, até 1971, portanto, de formação, 71 a 81, marcados pelo serialismo de forma aberta, um pensamento intervalar, proporções, de 82 a 89, um interesse em processos aleatórios, e a partir de 90, uma integração dos elementos anteriores. Depois, mais tarde no livro, portanto, dá nota a Roberto Pérez que, presentemente, os nomes do século XX continuam a ter maior importância para si, são Berg, Bartók, Weber, Varese, numa geração, e Boulez, Berio e Birtwistle noutra. Portanto, o professor quer resumir um bocadinho, vá lá, a evolução do seu pensamento, da sua formação, do que, enfim, desta maturação deste percurso? Vou tentar. Eu acho que há muitos elementos de que falou, que não sei se consigo dar uma resposta que cola, digamos, vascular a todos os elementos que falou. Mas, de facto, a minha formação era, como músico, era uma formação tradicional, como instrumentista, numa família de instrumentistas. Eu, quando cantei durante quase 5 anos num coro de catedral no Castelo de Windsor, na Inglaterra, onde se cantava mais ou menos principalmente música renascentista inglesa. Portanto, tenho um grande conhecimento deste repertório também. A técnica, o que na Inglaterra se chama hands-on, é mesmo pôr as mãos na massa da música, é para mim muito importante. Ser envolvido, tocar, interpretar, poder estar em palco, poder ter uma influência sobre um acontecimento musical no próprio momento do concerto, tudo isto é muito importante. E talvez, noutra parte do livro também, talvez seja em parte isso que me afasta um pouco de certos aspectos, pelo menos muitos aspectos da música eletroacústica, e por isso é que é uma das razões pelas quais não tenho praticado este tipo de música ao longo dos tempos. Antes de falar de outras coisas, eu acho que uma das razões, uma das maneiras em que se vê ainda na música que escrevo hoje em dia, a importância de pôr as mãos na massa, não é? A importância prática que eu dou à prática, é que eu raramente ponho indicações de metrónomo nas minhas músicas. Não é? Eu ponho palavras tipo vivo, ou moderato, ou lento, ou coisas assim de género, eventualmente outras palavras que descrevem um pouco mais o espírito feroz, ou outras coisas, mas raramente ponho uma indicação de metrónomo, porque o que eu acho é que hoje em dia, principalmente, a indicação de metrónomo é uma maneira ou do comentador, do crítico dizer: fulano tocou mal porque tocou a 110 em vez de 104, o que a mim é completamente irrelevante. Ou então
é uma maneira do executante, do intérprete, quando tem primeiro contato com a música, ele olha e diz, 104, coloca o metrónomo a 104 e começa a estudar. Em vez de olhar para a música e tentar perceber o que a música é, e porque é que a música faz isto, faz assim, faz assado, e ir ao encontro do andamento certo. Quer dizer, eu estou convencido que uma pessoa que lê de facto a partitura, que se envolve, interpreta a partitura, chega a encontrar o andamento certo. E o andamento certo para um pode não ser o andamento certo para o outro. Como nós sabemos perfeitamente, a gente vai a uma discoteca comprar uma sonata de 109 de Beethoven e há meia dúzia de interpretações diferentes e os andamentos também não são todos iguais. Mas sim, o meu percurso como compositor começou ali. Isto para mim tem sido sempre muito importante. A influência naturalmente do ensino também mete-se ao meio, porque tenho tendência de raciocinar certas coisas com uma certa objetividade, mas acima de tudo, lá está, há pessoas que parece pela conversa às vezes que separam a técnica e a inspiração, ou a técnica e a intuição, como se fossem duas coisas diferentes. A meu ver, não são duas coisas diferentes. A intuição é evidente que tem. O Bert Whistle diz uma coisa maravilhosa numa entrevista que eu li alguns, em que ele disse: eu não falo da intuição. Por que não? Porque eu sou compositor, é evidente que tenho uma intuição. É evidente, isto não vale a pena falar. Vale sim a pena falar de técnica, que pelo menos é uma coisa que podemos os dois, não é, perceber o mesmo objeto. Portanto, a intuição não é oposto da técnica. A técnica não é oposta da intuição. A intuição digamos, a filosofia da pessoa, a pessoa sente, a música para mim, ou para ele, é este. Não é? Se a música para mim é a música que eu penso, então isto tem implicações sobre a técnica. Tem implicações. Depois estas implicações também podem ser submetidas a um certo raciocínio, mas a técnica resulta da nossa filosofia da música e da nossa intuição. A coisa não é, não são opostas, não são coisas opostas, são a mesma coisa, são duas faces da mesma coisa. E uma coisa a imagem do que eu gosto muito especialmente é que, enquanto componho, ter dentro de mim uma espécie de diálogo entre os dois lados, não é? A parte mais consciente, a parte menos consciente. Há uns anos atrás fui convidado para dar uma pequena palestra no Congresso sobre o ato da composição, o ato da criação musical. E eu disse, de certa forma, uma obra, uma composição é como um filho. O filho é feito não por um homem, não por uma mulher, mas pela junção dos dois. Não é? O homem é como se fosse... Até agora, vamos lá ver. O homem é que está, digamos, a parte eventualmente mais intuitiva e a mulher dá a parte prática. Não é? E as duas coisas, e a obra é resultado disto. Não há nenhuma obra que é filho apenas da intuição. Não há. Não há. É chato. Não há obra interessante que seja apenas filho da técnica. É chato. Não é? Tem que ser o resultado do diálogo entre as duas. Professor, vários autores no livro referem a esta ideia da música isodmática que o professor talvez queira, sobre a qual queira elaborar um bocadinho, mas parece-me uma concepção de fundo, não é? Naquilo que faz. E, entretanto, diz a Roberto Pérez que todos os pormenores da linguagem resultam numa convicção de base de que a música atonal é uma música em que todos os acontecimentos se ligam entre si
em vez de se relacionarem com o superior hierárquico, não é? Portanto, basicamente de momento a momento, não é? Nota a nota, evento a evento. Entretanto, também outros autores, como o Gibson, por exemplo, ao falar do trio de cordas, evidencia o papel de séries numéricas na construção de intervalos, não é? E também na proporção em durações de secções, por exemplo. O mesmo acontece com o Carlos Marecos na análise da sinfonia. E, portanto, o que eu lhe perguntava era isto, quer dizer, esta totalidade, não é? Como ponto de partida, não é? E este pensamento, enfim, nota a nota, ou estava-me a ocorrer que precisamente o contrário, não é? Quer dizer, a assimetria e a hierarquia na tonalidade é que permitiam a construção da tensão, não é? Em formas longas, que é um problema também que se colocou lá com, particularmente no início da tonalidade, não é? Quer dizer, o problema de fazer formas longas com um material que não é hierárquico, não é? E, portanto, ia-lhe perguntar como é que se acha que é um aspecto importante, pelo menos do ponto de vista da percepção, como é que se organiza uma forma longa com este pensamento, não é? Eu acho que, escondido lá na sua pergunta, eu enumerei umas 5 ou 6 e vou tentar ver se consigo dar umas respostas que também não sejam completamente separadas. Começamos a com o isodogmático. Isodogmático é uma palavra minha, mas que já tenho utilizado há tanto tempo que há muitas pessoas que já sabem o que é que, ou pensam que sabem, pelo menos, fundamentalmente sabem o que é que quer dizer. Vem do grego, que é isos, que é igual, e bema, que é um passo. É uma música cuja matéria-prima é pura e simplesmente a totalidade de passos iguais para cima e para baixo. Ou seja, pensando no teclado do piano, são todos os meios tons para cima, todos os meios tons para baixo. Isto tem algumas implicações que, evidentemente, quando saltamos a chamada oitava, que só se chama oitava por causa do sistema de uma escala de 7 notas diferentes, não é? A oitava é que tinha uma função equivalente. É também a nota mais consonante, o intervalo mais consonante que existe depois do início. E as pessoas pensam, equivalência oitava. Então não tenho 88 notas quando escrevo para piano, mas tenho 12 que vão se reproduzindo por oitavas. No meu entender, isto é uma falsidade. É uma falsidade. Se a oitava é relativamente, é muito consonante, a quinta também é bastante consonante. A terceira também é relativamente consonante, também é fora. Relativamente. Portanto, eu tenho de facto 88 notas diferentes. O dó que eu escrevo aqui é diferente do dó que eu escrevo aqui. Na nossa nomenclatura, que toda a gente percebe, nós dizemos dó para uma nota, dizemos dó para outra. Mas na realidade são notas diferentes, que têm uma relação consonante entre eles, mas não de equivalência de função. Que há tempos o professor dizia-me, precisamente é um aspecto que acha, um empobrecimento da teoria dos pedidos de classe 7, essa equivalência de oitava, não é? E alguns também no livro diz que usa frequentemente não a oitava, mas a tripla oitava, não é? Portanto, quer dizer, a tripla oitava, isto por uma razão muito registro. Tripla oitava é um intervalo de 36 meios tons. Sim, 36 meios tons. Dupla oitava, 24 meios tons. Porquê é que eu tenho tendência de evitar o intervalo de 12 meios tons? Não evito assim muito conscientemente, mas tenho tendência disso. É porque a consonância de uma única oitava é uma das coisas mais comuns para a música tonal. Portanto, em determinados contextos, dependendo de contextos rítmicos, de instrumentação, de dinâmica, etc., pode dar uma sonoridade, digamos, demasiado normal, demasiado usual, demasiado gasto, demasiado cinzento. Porque a oitava,
na música tonal utilizar-se por tudo, é um intervalo cinzento. Basta que queira a mão esquerda de um piano reforçar um bocadinho e é sempre a oitava. Hoje em dia, lá está, eu não tenho medo de oitavas, não tenho medo, eu prefiro a sonoridade, eu acho que é mais requintada a sonoridade de 24 meios tons, ou 36 meios tons, 48 meios tons, 60 meios tons, do que de 12. 12 continua para mim ter um som um bocadinho cinzento, som desinteressante. Voltando à forma, professor, que era uma coisa que me Voltando à intrigava. forma, isso é uma coisa interessante, tem toda a razão, como é evidente, cada um diz por palavras diferentes. O sistema tonal, a linguagem tonal, tem tónicas, tem dominantes, facilmente relacionamos uma coisa com a outra, estabelece intrinsecamente uma hierarquia entre as várias notas em uso. A música isomamática, lá está, com todos os meios tons, para cima e para baixo, é uma música, é a democracia em música. Tudo tem a mesma função. Todas as notas do piano têm a mesma função. Quer branco, quer agudo, quer grave, tudo tem a mesma função. As funções são a equivalência de todas as notas do instrumento. Neste momento, como também na democracia, não é? Quer dizer, de 4 em 4 anos, o país elege um presidente. Durante o mandato, este presidente tem uma função e é, digamos, a tónica momentânea, o polo momentâneo daquela parte da obra. Passado 4 anos, deixa de ser presidente, passa a ser novamente um cidadão como qualquer uma das outras pessoas nesta forma. Não é? Esta é a democracia. E na música é a mesma coisa. A tonalidade é como o sistema da família real, o Luís XIV. Não é? O rei é o rei. É o rei. Não podemos dizer que, passado 15 anos, deixa de ser rei, passa a ser um cidadão. Não, é o rei, ponto final. Então, é a tónica, é a tónica. Neste caso, eu consigo facilmente organizar uma forma grande, através, sim, de relacionar notas, não tónica e dominante, não notas com funções diferentes desta forma, mas notas com alturas diferentes, uma relação entre eles. Este dó sustenido aqui forma um intervalo de 9 meios tons com aquele si bemol que está lá, não é? E assim consigo fazer a coisa relativamente. Eu, quando falo também da relatividade entre acontecimentos, entre notas, entre ritmos, etc. Não é? Se eu disser assim, se eu perguntar, pá, isto é uma nota longa ou uma nota curta? Sem outra coisa para comparar, não posso dizer. Não é? É tudo relativo. Eu vejo a música como uma saída à noite, numa bela noite, sem nuvens, a gente olha para o céu e vê as estrelas todas. Às 7h30 da noite, o urso maior está aí nas cantinas. Depois a gente vai, não é? O jantar está pronto, vamos jantar, vamos ver. Às 11h30 da noite a gente sai, já não está no mesmo sítio, na mesma parte do céu, está noutra parte do céu, mas consigo reconhecê-lo. Porquê? Porque entre as estrelas há uma relatividade que se mantém. E este tipo de coisa, é assim que para mim a música isocromática, a música não tonal pode funcionar. É? Nós conseguimos reconhecer, nós conseguimos identificar, o compositor consegue caracterizar a sua música, o ouvinte consegue identificar a música através desta relatividade entre acontecimentos, entre objetos. Perfeito, professor. Eu continuava um bocadinho curioso quanto à forma. Quer dizer, sobretudo com esta questão das séries, que às vezes usam, não é? Que, portanto, servem para estruturar, por vezes melodias, por vezes secções, quer dizer... Se me permite interromper, série, toda a gente fala série de Fibonacci e sabemos o que é que isto quer dizer, mas utilizar a palavra desta forma não é muito feliz na música, porque a palavra série, imediatamente pensamos numa série dodecafónica, o que é uma contradição do isomamático. É? A série dodecafónica é 12 porque
a oitava é equivalente e nenhuma outra nota é equivalente. Por isso é que são 12. Na música isogramática, todas as notas são equivalentes e, consequentemente, quando escrevo para piano, são 88 notas que eu posso utilizar. Agora, no que diz respeito às sequências de números, eu acho que as sequências são... Eu não utilizo estas sequências de Fibonacci ou de Lucas ou seja quem for, porque é de Fibonacci, porque é de Lucas ou porque é uma série que já existe. É muito simples. Se eu escrever um Dó, certo? Se eu escrever um Dó, e depois escrevo um Ré logo a seguir, uma segunda maior, 2 passos do meu mundo isogramático. Depois escrevo um Fá, mais 3 passos no meu mundo isogramático. Evidentemente, entre a primeira nota e a terceira, tenho 5 passos do meu mundo isogramático. São 2 Dó, Ré, mais o Ré, Fá, Dó, Fá, são 5 nestes dois. Evidentemente. Portanto, 2 mais 3 dá 5. Evidente, 2 mais 3 dá 5. Não é porque a matemática me diz, e daí é que eu escrevo a música, porque a música me diz, e no mundo isogramático faz muito mais sentido falar do intervalo de 3 passos, 3 mais 1, 3 passos, do que uma terceira menor, que é uma terminologia que tem a ver com o passado, que tem a ver com o sistema heptatónico. Portanto, para mim, a criação de sequências numéricas desta natureza é perfeitamente lógico quando começa a utilizar determinados tipos de intervalo. Não? Eu até tenho 3 folhas em Excel de que eu chamo de famílias de intervalos. Famílias de intervalos. O 2, o 3 e o 5 são muito relacionados. Mas se eu tiver o 3 e normalmente ao lado do 3 ponho o 4, então 3 mais 4 dá 7. Evidentemente, 7 é uma quinta perfeita. 3 é uma terceira menor, 4 é uma terceira maior, 7 é uma quinta perfeita, junto mais 4 dá 11. Né? Mas, embora não faça parte da sequência de números do Henri Lucas, o número 10, número 10 também se pode formar com 3 e 4 e 3. Por exemplo, uma terceira menor, uma terceira maior, uma terceira menor, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, Dó, Si bemol é uma sétima menor, são 10 menos tons. Portanto, não é, mas está errado porque não faz parte da sequência de... Eu estou nas tintas. Faz bom sentido musical. Não é? Este bom senso musical está... o bom senso musical está relacionado, fortemente relacionado com a sequência, mas não é sinónimo com o uso destas sequências. Muito bem. Professor, voltando um bocadinho atrás, e se me permite uma pergunta um bocadinho longa, portanto, estes aspectos remetem-nos um bocadinho, vá lá, para operações, digamos, racionais ou racionalizáveis, não é? Na música. E, entretanto, eu tomei aqui outros apontamentos, precisamente, ou sobre o timbre, ou sobre o registro, enfim, que não cabem, ou melhor, perguntar-lhe como é que se integram nesta lógica, embora já atrás tenha referido esta questão da intuição, da razão, etc. Mas eu posso falar do registro, nomeadamente, quando falou disso, lembrei-me de uma coisa muito específica. Eu tenho uma peça para piano, que por acaso a professora Ana Teles vai voltar, já tocou, mas vai voltar a tocar proximamente 4 ou 5 concertos em novembro e dezembro, acho que que é o Essay número 8. E utilizo lá intervalos relacionados, lá está, com esta sequência numérica típica do Lucas. 3, 4, 7. Agora, se formos, são 3, 4, 7, 11,
18, 29, 47, 76. Né? 76 é um intervalo de 6 oitavas mais uma terceira média. 3 oitavas, 6 oitavas mais uma terceira média. Eu, ao fazer este intervalo, no piano, estou praticamente a utilizar a totalidade do registro do piano. Eu faço, não é que eu escrevo Dó sustenido e Fá a esta distância, mas é que, não é que eu começo com Dó sustenido e Fá como se fossem as notas de uma série decafónica. Agora, apetece-me uma nota muito aguda, vamos lá ver se talvez esta, não, talvez o outro faça seguir, não, talvez o outro. Não, é 76 mais tons, 76 unidades do meu mundo isogramático que me permite percorrer a totalidade, quase totalidade do registro do piano, numa coisa que não é apenas apetece-me mais uma oitavazinha, apetece-me mais outra, não, é o intervalo, é o intervalo fundamental, não é? Isto é muito evidente nesta peça para piano, que começa com uma única nota, depois e ao fim da primeira página, ou segunda página, não me recordo, está a percorrer lá está, a totalidade a quase totalidade do registro do piano, através de intervalos reais. Não há nenhum intervalo composto. O intervalo composto é um intervalo qualquer mais ou menos 12 ou 24, ou 36, ou 48. E é só digamos, eu gosto do momento, eventualmente, do compositor que opta por este Fá ou aquele. Não é? No meu mundo isogramático, não pode ser, o compositor escolhe, tendo escolhido o intervalo 66, ou outro qualquer, mais ou menos relacionado com a sequência de números, né? Se escolheu o intervalo 56, ok? É um Fá, é um Dó escolhido, ligeiramente menos que 5 oitavas, mas é este intervalo, não se pode dizer, isto depois passa, extrapola a extensão do piano. Então como é que eu faço? Põe uma oitava abaixo. Não, isto não faz sentido nenhum. Não é? Quando alguém acha, ou porque aconteceu no outro dia, está um instrumentista de Eufónio, lá na Universidade de Évora, que tem um problema com uma chave lá, há certas notas que eu não consigo dar, momentaneamente. Está na oficina, está a ser. Então o que é que ele fez? Mas este sol não consigo tocar porque falta uma chave, não sei o que, falta um pistão ali embaixo. Não é? Então ponham a oitava acima. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Musicalmente não faz sentido. Não faz, aquele sol, quando passa a oitava, é uma nota diferente. É uma nota com função diferente. Não é? O que faria eventualmente sentido nesta peça é, em vez de não podendo tocar o sol, tocar um Fá sustenido. Isso eventualmente sim. Não podendo tocar o sol, tocar um Ré. Talvez. Não podendo tocar um sol, tocar um Dó sustenido, uma oitava e meia acima. Talvez. Não é? Mas uma oitava é a pior coisa, a pior opção que se pode. Professor, entretanto, noutra direção, Pedro Rocha refere as melodias de timbres e a focalização, desfocalização em torno de algumas notas de referência. Armando Santos, também na música vocal, refere a mesma coisa a propósito, enfim, da própria duração das vozes, das notas, desculpe, no conjunto das vozes, em My Lady Celia's e na ópera Corpo e Alma. O professor diz, julgo eu, mais do que uma vez, ou alguém refere mais do que uma vez no livro, que a orquestração é estrutural, não é? Portanto, quer dizer, o timbre não é indiferente. Armando, portanto, também no outro passo refere a escolha de vogais, consoantes, enfim, portanto, as propriedades, digamos, sonoras das palavras. Esta questão do registro também ocorre em alguns ensaios.
Armando Poçanto na voz, na escrita para a voz, e a Ana Teles também no piano, referem bastante a esta questão do âmbito alargado de exploração dos registros. Por outro lado, a Ana Teles, já não estou exatamente a ver a obra, mas refere uma obra em, precisamente pelo contrário, a concentração num registro específico é uma particularidade da escrita. Numa tocata de Music for Piano 2, Two Pianos, exato, precisamente refere esta questão do registro lá na organização da obra, primeiro no grave, depois no agudo, grave e em direção ao agudo. Há esta questão da equivalência. Portanto, a minha pergunta é como é que pensa estes aspectos do timbre, da espacialidade, já foi referindo um pouco à volta dessa questão da organização isotemática, não é? Do todo, mas pelo menos visto de fora, lá está, esta organização por sequência de números, portanto, de melodia ou divisão rítmica por algumas operações, digamos, numéricas, ou pelo menos entendíveis assim, remete para lá para uma construção um bocadinho racional, não é? E estes aspectos do timbre, da textura, do registro, remetem lá para outro, não são tão facilmente equacionáveis num sistema, não é? Portanto, como é que, Não sei, voltando bem atrás à intuição e à razão... Eu iria implicar um pouco quando diz que o uso de certas coisas demonstra um pensamento um pouco racional ou qualquer coisa assim. Eu disse, não sei exatamente o que é que diz a mas nós poderíamos, uma pessoa que não tem estudado este repertório desde esta idade, poderia pegar numa peça do livro da Ana Magdalena de Bach ou uma sonata fácil de Beethoven, dizer, isto é um bocadinho racional, não é? Quer dizer, ele utiliza os intervalos diatónicos da escala, diatónicos da escala, ou não, isto é um bocadinho racional, não é um bocadinho racional. Quer dizer, a minha música é tão racional como essa, acho eu. Sim, sim, os elementos com que a coisa é raciocinada são diferentes. E também a familiaridade com a linguagem utilizada indica ou tem influência sobre o grau de raciocínio consciente com que é preciso fazer as coisas. Eu, há 30 anos atrás, tinha livro de esboços com montes de cálculos, não sei o quê, que ele fazia assim, fazia assado, não sei o quê. Hoje em dia, eu praticamente não preciso de uma folha de papel para fazer as coisas ao lado, porque está tudo tão aqui dentro que não preciso conscientemente raciocinar que tem que ser assim. Isto para mim é, para voltar a uma coisa que já se falou, para mim é a intuição. A intuição funcionar, mas não com os elementos de Mozart ou de Beethoven. A intuição também pode funcionar com outros elementos. E neste caso, elementos que se relacionam com estas famílias de relatividades. Não é? Famílias de intervalos, rítmicos. No que diz respeito ao timbre, o timbre sendo estrutural, todos nós, o Ângelo com certeza muito mais frequentemente que eu, temos acompanhado, sei lá, um violinista ou um flautista ou alguém no seu concerto. O que é que estamos a tocar ao piano? É a redução da orquestra. Não é? A redução da orquestra de Mozart não é muito complicado fazer-se ao piano, porque os elementos realmente estruturais de uma música mozartiana são ritmo e harmonia e melodia. E estas coisas, o piano é capaz, e até certo ponto também, a dinâmica, estas coisas, o piano é capaz de fazer. Não é? É capaz de fazer. Ora, se pegar numa peça minha, por exemplo, uma peça que
tenho feito poucas coisas em forma de concerto, porque não é um tipo de ideia que não me agrada muito especialmente. Mas fiz uma peça que se chama Monograph Expanded, que peguei uma peça originalmente para piano e acrescentei 30 e não sei quantos instrumentos à volta disso. E a peça, não sei se começa assim, já não me recordo, ou se é mesmo nas primeiras 2 ou 3 páginas, tem um dó sustenido em que o timbre passa de um instrumento para o outro. Começa por falar, depois passo com o violino, depois passo com o clarinete, com o trompete, com o surdina, não sei o que, não sei quanto. É a mesma nota. Se lhe for pedido para acompanhar este pianista no seu concerto, vai ao piano fazer a redução do início do meu Monograph Expanded. Pega o dó sustenido, pão, perde o sentido da música é a troca de timbres e o piano não é capaz de produzi-lo. Esta é a prova de que o timbre é estrutural e não é apenas ornamental. É claro que quando nós ouvimos aquela melodia da Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, é fundamental que venha, quer dizer, se não viesse logo ao princípio no oboé, a gente está aqui alguma coisa, está mal, isto tem que ser, está no oboé. Mas eu posso ir ao piano e tocar exatamente a música faz sentido na mesma. Não é tão bonito, não é tão elegante. O timbre é ornamental, não é estrutural. É importante, o ornamento não deixa de ser importantíssimo, mas não é estrutural. Não é estrutural. A minha peça é estrutural. Em peças do género de concerto para violoncelo de Ligeti é estrutural. No concerto para violino de Ligeti já não é tão estrutural, provavelmente. Mas o timbre, lá está, o timbre para mim é estrutural. E por isso é que o piano, para esta linguagem, o piano já não serve como servia anteriormente. Eu costumo dizer, de qualquer maneira, há dois instrumentos, todos os dois têm o mesmo nome, há o piano e há o piano. O piano dos pianistas é o piano de cauda, é o piano em que se pensa na beleza do timbre, exatamente na qualidade do som, não sei o quê. E o piano cinzento é o piano que está em todas as salas de aula, que o professor utiliza para dar um exercício, para dar um exemplo para os seus alunos, eventualmente para dar um ditado para a formação musical, eventualmente para, sei lá, mostrar qualquer coisa. Não é? É um piano cinzento. Isto não é bem um piano, não é bem um piano. É mais fácil ter um teclado lá, enfim, porque dá para exemplificar. Mas não é bem um piano. O piano dos pianistas é outro instrumento. E este piano cinzento é o piano que é utilizado para acompanhar concertos, por exemplo. Eu agradeço a tua distinção. Professor, alguma obra que ainda lhe falte compor? Alguma... Há sempre coisa, eu acho que quanto mais tempo percebido, mais planos é que há, mais possibilidades. Eu poderia também fazer isto. Felizmente, a gente nunca, quer dizer, muitas vezes costumo dizer que a música é alguma coisa que não podemos nunca dizer, olha, este aqui está certíssimo 100%. Se alguém tocasse a 100% mesmo, se calhar não valia a pena continuar a tocar a música. Se fosse tudo a 100%, não, enfim, é mais interessante continuar e tentar fazer ainda melhor, ou ainda mais interessante, ainda mais não sei o quê, do que anteriormente. Para além de certas... Sim, há várias coisas que eu gostaria muito de tentar fazer agora, proximamente. E uma delas tem a ver com o facto de ter tido uma vida bastante ocupada no ensino, e nomeadamente na burocracia, na administração do ensino. E isto muitas vezes, não é? O telefone toca constantemente, a gente mal começa a pensar em alguma coisa,
tentar, quer dizer, 10 minutos, toca o telefone, não é? Alguém insiste em não sei o quê, tem que ser feito até ontem, não é? E, de repente, a composição, bomba, tem que ficar mais um dia à espera. E, portanto, é muito difícil escrever peças de grande porte, de maiores dimensões. Eu tenho conseguido, basicamente, se formos ver, muitas das peças que têm uma duração maior, na realidade, são sequências eu não digo exatamente miniaturas, mas de trechos ligeiramente mais curtos. Quando escrevi a Sinfonia em 2005, foi no período depois de ter deixado a direção da Escola Superior e antes de ter assumido a direção da Escola de Artes, na Universidade de Évora, tinha um bocado mais tempo, tinha a possibilidade de pensar de maneira mais ou menos seguida. Mas, por outro lado, por exemplo, em 2000 ou 2001, escrevi uma peça para piano que, do começo até o fim, deve ter uma duração de uns 12, 13 minutos, qualquer coisa assim. Mas não é uma peça que começa no compasso 1 e termina no fim. Chama-se 18 miniaturas. E de facto são 18 miniaturas. A organização, o equilíbrio, o balanço que eu tentei criar entre eles faz com que é planeado e acho que funciona um equilíbrio de forma na sua totalidade. Mas facilitou-me a vida porque conseguia, durante 4 ou 5 dias, escrever uma secção, uma miniatura, uma parte da peça. Depois, se tivesse que interromper 15 dias por causa de um congresso ou por causa de outra coisa qualquer, era menos mal, porque pelo menos tinha chegado a terminar aquela secção, depois fazer outra. Eu gostaria agora de fazer uma segunda sinfonia, talvez não com uma orquestra tão grande como a primeira, mas é dos meus planos. Eu gostaria de fazer uma segunda ópera, desta vez provavelmente baseado sobre a figura da Filipa de Lencastre, que é uma figura que me fascina, que é uma inglesa que veio a Portugal, passou o resto da sua vida em Portugal. Portanto, sinto algumas afinidades com esta ideia. Também eu vejo que ao longo da minha carreira tenho iniciado várias séries de obras. Eu gostaria de completar algumas delas. Na lista de obras que está ao fim do livro, vêm 2 obras que se chamam Music for 2 Pianos. E na realidade eu acho que alguns há um terceiro caderno disto. Não é? Eu quero completar, fazer o terceiro caderno, que será realmente o fim de um ciclo. Há 2 obras que se chamam My Lady Celia's Songbook e gostaria de fazer ainda mais um terceiro para fechar. Eu tenho feito até agora 5 peças baseadas em textos, em obras de Ricardo Reis, e gostaria de completar. Eu tenho um plano de mais ou menos como estes 5 poderiam se completar para formar 10 ou 11 peças com obras de Ricardo Reis. Quer dizer, certas coisas desta natureza. Há outras séries que não têm fim. Eu tenho uma série de peças para instrumento solo com o título de Essay. Comecei com Essay número 1 para trombone em 1980. Este verão terminei Essay número 19 para flauta no verão. Eu ainda quero continuar com isso. Tenho 4 peças que se chamam diálogos. Para mim, diálogo é utilizado no sentido de uma peça para 2 instrumentos e os 2 instrumentos não são da mesma família. Portanto, há pouca integração entre os timbres, não é? Mas eles dialogam entre eles com timbres diferentes. Eu gostaria de continuar um pouco esta. Tenho uma para flauta e percussão, outra para violoncelo e piano, outra para violino e fagote e outra para clarinete baixo e piano, que vai ser estreado agora para o próximo ano também.
Portanto, na próxima semana o professor estará ocupado. Acho que o professor está ocupado. Acho que sim. Não é? Se quiserem telefonar-me, se calhar, para outra semana, se não se importa. Muito bem, eu não sei se alguém tem alguma questão. Tenho uma questão. Eu queria perguntar porque é que nós normalmente olhamos o registro, normalmente o facto de nós olharmos o registro, olharmos É o registro, sim. como uma espécie de parente pobre da harmonia e do contraponto, nós falamos da harmonia do contraponto e tudo isso um pouco olhamos com uma espécie de desconfiança e damos menos importância ao registro. Qual é para si a importância do registro na criação de uma ideia, ou do clima, só seja do que for? O registro é fundamental e lá está, como tentei transmitir, para mim a ideia é que o registro não é ornamental, no sentido de que, se eu levar mais uma oitava acima, porque assim mais agudo tem outra sonoridade, apetece. Não é assim ornamental, é estrutural, porque aquilo que Fá, que é aquele Fá, tem que ser aquele Fá e não outro. Portanto, o registro, neste sentido, é muito importante. O registro pode até ser estrutural e não apenas ornamental. Na realidade, a música de barroca, em termos de registro, se situa em 4 oitavas, entre o Dó, o violoncelo, não é? O Dó lá em baixo e 4 oitavas acima. Toda a música, praticamente. No clássico, a música é concebida, e até mesmo na maioria da música romântica, a música é concebida em 4 oitavas. O que está desta Dó para baixo são duplicações aos 16 P's, duplicações uma oitava abaixo. O que está acima de cima, geralmente são duplicações uma oitava acima. Às vezes um bocadinho, mas pouco mais. Não é? Portanto, é realmente no século XX que começa a ser possível considerar que o piano não tem apenas 4 oitavas como as duplicações de cada lado, mas que tem 7 oitavas. Não é? Esta é a importância do registro. Nós, de repente, não é que a música é concebida a 4 oitavas e depois realizada com oitavas. Não é? Que é o caso do século XIX ainda. A maior tarefa. A música é concebida em 7 oitavas. Não é? A música é concebida nas notas que são. Por isso é que, na própria teoria, na maneira de estruturar a música, eu procuro fazer com que os registros sejam fixos na estruturação. Não é ornamental, é fixo, é específico. Não sei se chega a responder a sua pergunta. E, naturalmente, enfim, como é que se caracteriza qualquer coisa? Não é? Eu costumo dizer que há 2 maneiras de caracterizar a música. Por um lado, tenho que estabelecer o que é o caráter geral. Não é? Como é que eu caracterizo o Alentejo? Planície, grandes planícies de quase nada, um sobreiro ali, eu sozinho ali, uma oliveira ou 2 aí, lá e silêncio tal, não é? Se eu tiver um arranha-céus, mesmo à frente da minha casa, é claro que não é típico. Não é típico. É uma exceção ao típico. É uma exceção, neste caso, um bocadinho absurdo. Há outras exceções que são menos absurdas e que existem, não é? Na vila onde tenho casa em Viana do Alentejo, 99% das casas têm um andar apenas. Não, 97%. São casas de um andar. Não muito longe, a tipo 300 metros da minha casa, 500 metros da minha casa, há uma casa com 2 andares. Aquilo é claramente excepcional. Não é excepcional no sentido de que, enfim, é um bocadinho feio por acaso, mas não é porque é feio, mas é excepcional porque o caráter geral, é fundamental que uma composição
a meu ver, estabelece, consegue caracterizar a normalidade. Porque se não conseguir caracterizar a normalidade, certeza absoluta que não pode nunca fazer uma exceção. A excepcionalidade depende da normalidade. Não é? Portanto, eu não penso em técnica, não penso em técnica, escrevo aquilo, não é? Então, como é que estabelece a sua normalidade? Como é que sabe o que é a sua normalidade? Não é? Se não souber qual é a normalidade, como é que se pode ver? E sem exceções, a grande maioria da música que nunca deixa transparecer nenhuma exceção é chata, não é? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco. Eu não sou músico, talvez seja musonauta apenas, mas gostaria de extrair da sua palestra, da sua conversa, 3 aspectos. Sim. E depois fazer-lhe uma pergunta relativamente a um outro. Em primeiro lugar, essa ideia de que não há uma asfixia teórica, isto é, a asfixia teórica não faz perder a magia, essa relação entre técnica e inspiração. Por outro lado, o facto de nos ter confessado que não tem indicações de metrónomo nas suas peças, e ainda, por fim, a sua definição de música como um sistema de objetos com relatividade entre si, que para mim sinalizam ainda uma tentativa e uma procura de uma certa ordem interna. Eu gostaria que situasse esta questão à luz de uma área da sua obra, como foi referida pelo professor Ângelo também, que tem a ver com a música aleatória, julgo que nos anos 80. Como é que a música aleatória se coaduna com estas questões de ordem ou de desordem ordenada, no sentido em que parecem promover antes uma desordem não ordenada? Eu acho que a obra aberta, enfim, a inclusão de elementos aleatórios na música é fascinante. Precisamente porque obriga o compositor a decidir como é que vai caracterizar na realidade, como é que poderá ser controlado o caráter, ou certos aspectos, pelo menos, do caráter da sua obra. Evidentemente, quando falamos de técnicas aleatórias, há muitos graus diferentes de aleatorismo, há muitos elementos diferentes da música que podem ser submetidos a este tipo de tratamento. Podemos definir, tenho 3 peças aqui, a que dei o nome de aliafonia concertante, em que são espécies de concerto grosso, em que há um grupo de solistas e um grupo de repiano, um grupo tutti, e nomeadamente o grupo de solistas geralmente tem mais ou menos o seu material definido, mas quase total liberdade na sua combinação rítmica e textural. Há outras coisas em que há outros tipos de aleatorismo. Por acaso, esta não é minha, mas há uma peça do Bertolt Sylvasis para ensembles de 1968 que, para determinados instrumentos, tem uma linha melódica e depois ele dá a opção de 2 notas, não é? O instrumentista toca uma ou outra. Nós não podemos saber de antemão qual é que vai escolher. Agora, como são só 2, ainda há uma grande capacidade de controle de como é que funciona a harmonia, como é que funciona a melodia e outras coisas desta natureza. E são precisamente estes aspectos que me fascinam com o aleatorismo. Eu acho que a mim incomoda-me terrivelmente a ideia de que, se eu entrar num ensaio de uma orquestra ou de um grupo qualquer, ao meio do ensaio, não quero interromper,
eu, fundamentalmente, acho eu, sou capaz de reconhecer quando a peça é minha. Incomoda-me terrivelmente a ideia de que o aleatorismo seja tanto de que eu próprio possa entrar no meio do ensaio nem se reconhecer que a minha peça foi escrita por mim. Esse incomoda-me. Portanto, eu quero caracterizar para depois poder apreciar e identificar a peça com alguns elementos. Podem não ser os elementos todos, não é? Podem não ser... a textura pode ser sempre muito livre, mas os intervalos mais fixos. Intervalos livres, a textura mais fixa. Há montes de aspectos diferentes, não é? Mas dentro de mim, de certa forma, há uma campainhazinha que toca aqui, ou uma luz vermelha que acende, quando começa a chegar ao ponto de ter tão pouca caracterização da música que corro o risco de não poder identificar a minha própria obra neste tipo de contexto. Enfim, podemos ser muito mais específicos, mas se calhar é mais difícil neste momento. Christopher, bom vê-lo por cá. Era bom vê-lo mais vezes cá por nós. Seria um grande prazer. E, como sabe, vamos ter muito prazer em tê-lo aqui outra vez em março, por ocasião da Conferência Música Analítica. Sim. Sei que a análise é, obviamente, uma preocupação e um interesse seu, que desenvolveu, obviamente, ao longo da sua carreira. Eu, se calhar, ia pegar, a minha pergunta tinha a ver com... Eu realmente estou fascinado com esta ideia que parece que caracteriza não só a sua música, mas caracteriza também o seu discurso, a ideia de isogmática, música isogmática. Eu, no início, antes de ouvir estas perguntas, ia-lhe perguntar como é que contextualiza ou como é que posiciona historicamente essa posição. Mas já falou alguma coisa sobre isso. Eu, se calhar, ia-lhe convidar a pensar nessa resposta à luz do conceito da noção cíclica. Porque a noção cíclica, quer seja temporal, quer seja através do registro, são noções centrais na música ocidental, não é? Portanto, a ideia de que... Eu sei que o Christopher muitas vezes fala em noção que afasta-se da noção de equivalência. Mas eu aqui, em vez de equivalência, ia trazer a noção cíclica. Ou seja, no sentido em que, por exemplo, quando temos dois downbeats, não é? Portanto, os downbeats são diferentes, porque um ocorre antes, outro ocorre depois. Mas, cognitivamente, há algo que nós sentimos como um ciclo. E, portanto, não, é neste sentido que eu quero chegar. Portanto, a ideia de que, por exemplo, eu lembro-me, ou podemos lembrar no sentido, por exemplo, na música medieval, ou na teorização medieval, no início, antes de estar formatadas, por exemplo, as escalas diatónicas, havia a chamada escala daziana, onde a equivalência era por quinta. Portanto, a noção de afinidade podia ser... Guido d'Arezzo fala a afinidade perfeita só aparece na oitava, mas também admitia outro tipo de afinidades, tanto à quinta como à quarta. Portanto, esta ideia de que no registro existem ciclicidades, se quiser, não existem ciclos que são entendidos não exatamente como equivalência, mas como afinidades, e, portanto, algo que se repete, portanto, tanto temporalmente como no registro. E só para pegar, eu sei que é uma pergunta longa, mas depois pode ir para onde quiser, porque é mais ou menos variações do mesmo aspecto. Por exemplo, só para contextualizar historicamente, lembro, por exemplo, na música dodecafónica, Weber, estou a pensar no Opus 21, o Opus 27, ele utiliza o registro, existe uma série dodecafónica, mas está a utilizar o registro de uma forma fixa também. Me lembrar de Lutosławski, não dodecafónico, mas utiliza o registro. Sim. Portanto, há precedentes, obviamente, históricos. Portanto, se calhar a minha pergunta é... Jovem e o concerto de violação são duas peças que estudei especialmente. Acontece exatamente. Pronto, então se calhar era isso, era falar um pouco, contextualizar historicamente essa sua abordagem, pensando nesta noção de ciclo. Vou tentar recolher. Falou do ritmo primeiro e depois da nota, eu vou fazer um comparado. Ok.
esta noção cíclica do Guido D'Arezzo ou de outros, no meu entender, quer dizer, faz todo sentido quando temos à base agrupamentos de notas que formam esquemas, formam patterns desiguais. Um diatessaron que tem duas segundas maiores e uma segunda menor, quer aqui, quer acolá, mas enfim, é irregular, porque não são todos do mesmo tamanho. Não é? Quando é todo do mesmo tamanho, já entra outro tipo de questões que não permite, acho eu, ou que ultrapassa a possibilidade de ficar com estes conceitos do Guido D'Arezzo. Nomeadamente, eu acho que acontece que na música tonal, por exemplo, nós temos uma escala. Quando alguém me pede para escrever uma escala, eu escrevo de Dó a Dó e não vou continuar, porque implicitamente a gente já sabe que daqui para cima é o mesmo esquema, daí para baixo também é o mesmo esquema, basta uma oitava. Se fizer menos de uma oitava é insuficiente, se for mais de uma oitava é tautologia. Portanto, é isso que depois há uma coisa que se vai repetindo. Faz com que a oitava, o Dó cá em baixo, que é a primeira nota da minha escala de sete notas de funções diferentes, quando chega à oitava, volta a ser novamente a primeira nota de outros 7, daí a equivalência. A equivalência é de função. Acontece que na música tonal, a equivalência da função coincide com o intervalo mais consonante que há. O que faz com que as duas coisas muitas vezes não são diferenciadas. A meu ver, a oitava não deixa, quer dizer, não é ao meu ver, é um facto físico. A oitava não deixa, na música isomática, de ser tão consonante como sempre foi. Mas é consonante, não é equivalente. Aí, de repente, equivalência e consonância não coincidem. Como também não coincidem com as peças que o Carlos Meirelles, eu sei porque ele, por acaso falámos sobre isto no terror, ele tem pelo menos uma, talvez mais peças, que utilizam uma escala que percorre o âmbito de 15 meios tons. Não é? Começa em Dó, chega ao Mi bemol, a partir do Mi bemol, uma décima, não é? A partir do Mi bemol, aí começa outro esquema. A partir do Fá sustenido, começa outro esquema. A partir do outro claro, começa outro esquema. Aí também o esquema não coincide, quer dizer, há um certo ciclo, mas o ciclo não coincide com a consonância. Esta é que é fundamental, acho que é separar estes dois conceitos. E Lutosławski utiliza isso muitas vezes. Como? Lutosławski utiliza isso muitas vezes. Agora, um ciclo a questão exatamente, o Lutosławski ainda, enfim, o Verbo também faz umas coisas muito interessantes. É que o Verbo, sim, há uma certa tendência de muitas pessoas, tendo encontrado a série e tendo colocado um número ao pé de cada notinha da partitura, análise feita, já não fazem mais nada, não é? Mas, ao meu ver, a análise interessante do Weber só começa depois disso tudo. E o Weber, para mim, e por isso é que eu pessoalmente dou tanta importância a determinadas obras dele em particular, a música de Weber, para mim, é um passo imediatamente anterior ao conceito verdadeiramente isogramático. Aliás, eu às vezes, são daquelas perguntas patetas que não têm resposta, mas se o Weber não tivesse sido morto a tiro com 60 anos, se tivesse morrido apenas com 85, será que teria continuado a usar a série dodecafónica até o fim da vida? E pelo que eu vejo, não tanto na sinfonia, a sinfonia ainda é um bocadinho, mas o que eu vejo no Opus 24, no Opus 27, no Opus 28,
e 29, são as peças que talvez conheçam melhor, ou 26 também, das ordens. A indicação é cada vez mais que, bem possivelmente, com 67 anos, teria deixado de usar a secta digafónica e teria ficado com aquilo que eu considero o verdadeiro isobatismo, que é mais ou menos o que o Boulez fez de facto. Quer dizer, passado Eclat é uma obra de 65, fabulosa, em que a secção central é de facto de multiplicação de acordes, mas a primeira secção não é, muito menos ainda a segunda ou a quarta. E aí é que se aplica de facto, na primeira secção, sobretudo, aquele tipo de improviso para piano, que é verdadeiramente isogonático e foge, enfim. Portanto, existem ciclos, não em termos de patterns, ou digamos, o ciclo é um ciclo pequeníssimo do meio tom e, sim, a escala do isogonatismo é dó, ré, bemol, acabou. Porque dali para cima é sempre a mesma coisa, daí para baixo é sempre a mesma coisa. Agora, no que diz respeito ao ritmo, aí eu gosto de uma maneira não talvez completamente sistematizada, mas existem na minha música muito conceito cíclico. Só que o conceito cíclico influenciado e adaptado por aquele outro conceito mencionado, nomeadamente por Messiaen e Boulez em vários sítios diferentes, que é a beleza da irregularidade, ou a beleza da qual é a palavra que usa? Não, é mais ou menos isto, já não me lembro exatamente. A beleza da irregularidade. Portanto, eu muitas vezes ponho uma coisa, ponho um gesto que depois tem uma sequência, uma consequência musical, volta exatamente o mesmo gesto, que tem outra consequência musical, volta outro gesto, simplesmente é que provavelmente o espaço-tempo entre estes gestos não é um espaço igual, é um cíclico, mas não um ciclicismo regular. Não é? Portanto, aí é que a regularidade tem tendência de fazer com que as pessoas não prestem tanta atenção. Não é? Passado. Por isso, porque é que uma marcha harmónica de Bach vem praticamente sempre 3 vezes. Vem uma primeira vez, vem uma segunda vez, para mostrar que é a mesma coisa da primeira, depois vem uma terceira vez, mas interrompe ao meio da terceira, para não ficar chato. Raramente é que encontramos marchas harmónicas que são em Bach, que são mais de 2 vezes e meio. Eu diria eu. Mozart já, às vezes, permite o andamento lento da 40ª Sinfonia, por exemplo. Aquilo, em termos de momento, aquilo passa pelo circuito das quintas e as tantas parece que nunca vai parar. Quer dizer, e passado 2 compassos e meio, o ouvido já não presta a mesma atenção. Estamos a criar uma espécie de um efeito hipnótico de repetição da mesma coisa. Se a mesma coisa for incluído dentro da mesma coisa aquela beleza da irregularidade, pelo menos não é exatamente o mesmo estilo de hipnotizar. Os efeitos hipnóticos vêm de outras coisas. Portanto, eu acho que sim, existem aliás, qualquer conversa é um pouco assim, não é? Quer dizer, uma coisa vem a seguir à outra e automaticamente, de vez em quando, voltamos a um ponto anterior para dar uma outra. E há obras, romances, por exemplo, enfim, a maioria deles começam aqui e vão se desenvolvendo e chegam ao fim. Há outros, como algumas coisas do fim do século XVIII, tipo Robinson Crusoe ou Pickwick Papers ou certas obras que são
romances por secções, não é? São as minhas 18 miniaturas feitas, mas em prosa, não é? E há um livro que é um livro fabuloso, mas não é um livro para ler do começo até o fim, que é o Pensée de Pascal, Blaise Pascal. É um livro fabuloso, não é? Mas é um livro para estar na mesa da cabeceira, ou se calhar na casa de banho, para ler meia dúzia de linhas, refletir sobre aquilo, mas não tem aquela sequência. Uma sequência implica, de certa forma, numa espécie de alguma coisa cíclica, acho eu. Às vezes mais consciente, às vezes menos consciente. Mas o cíclico não tem que ser regular, acho eu. Não sei se talvez tenha outro conceito de cíclico, mas eu acho que o cíclico irregular é mais interessante do que o cíclico regular. Posso fazer uma pergunta, professor? Sobre as divisões no oitava em mais do que 12 notas, portanto a microtonalidade. Sim. Como é que o professor se relaciona com essa possibilidade e desafios que hajam Eu acho que há várias maneiras de conceber a microtonalidade. Uma delas é, por simplesmente dizer, sim senhor, tenho quartos de tom e tenho 24 deles na oitava, ou 48 em duas oitavas, etc. Portanto, tem um sistema isobamático na mesma, mas com quartos de tom em vez de com mais tom. Tal como a escala de tons inteiros, na realidade, é um sistema isobamático também. Por isso é que não temos tónicos e dominantes, não temos aquelas funções identificavelmente diferentes numa escala de tons inteiros, por isso é que daí é que provém aquela coisa que as pessoas dizem, o balanço da música da ABC quando são escalas inteiras, é que não há tónica, não pode haver. Um conceito do microtonalismo poderia ser assim, quer quarto de tom, quer sexto de tom, só que o sexto de tom, quarto de tom ainda utilizei bastante, sexto de tom eu acho que é um bocadinho esquisito. Eu lembro-me uns bons anos atrás, enquanto ainda estava na Escola Superior de Música, e tinha acabado naquele dia a assistir a um exame de música de câmara. E estava lá um trio a tocar Brahms. E Brahms, enfim, tonal, não há microtons, quer dizer, não há microtons escritos, não é? Quer dizer, e eles tocavam, tudo bem. Ao fim daquele dia, fui assistir a um concerto na Gulbenkian em que estavam a tocar o Máquina Mundi do Emanuel Nunes. E estava toda a gente, aí, comentar isto é incrível, está escrito em sexto tom. Como se a sexto tom fosse alguma coisa especialmente melhor do que o quarto. Não é melhor, é diferente. Não é? Enfim, entrei num salão de concertos, entra a orquestra. O que é que eu vejo? Os dois que tinham tocado Brahms com aquela falta de afinação durante a tarde, estavam como reforços na Gulbenkian, a tocar música aparentemente em sexto tom. Quer dizer, nem em meios tons é que podiam tocar, quanto mais em sexto tom. Portanto, enfim, mas isto é um bocadinho antiparentes. Mas há outro. Nós hoje em dia, muitas vezes, utilizamos incorretamente, a meu ver, a palavra cromático. Cromático quer dizer colorido. Não é? Quando eu tenho o rescaldo de Dó maior, e tenho Dó, Ré, Mi, Ré, ou melhor, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Si, bemol, Lá, Sol. O Si bemol, está bem, no piano é uma tecla diferente, mas o Si bemol, na realidade, não é uma nota para além do Si, é uma versão do Si, é uma versão colorida do Si. O Si bemol substitui o Si natural, neste caso. Não é uma coisa a mais, é uma coisa que substitui. Há um Ré sustenido, há um Ré bemol, e estas são as versões coloridas da nota. Não é? Agora, o microtonalismo também pode ser concebido desta forma, como notas cromáticas a uma música concebida em meios tons.
Música concebida em meios tons, eu tenho um Fá, depois um Fá sustenido e depois escrevo uma nota que é Fá meio sustenido. Imagines. Não é? Agora, o Fá meio sustenido pode ser considerado um Fá colorido, um Fá cromático, ou um Fá sustenido cromático. Um Fá cromático empurrado para cima, ou um Fá sustenido cromático empurrado para baixo. É aí que o programa de escrita musical que eu uso pessoalmente é o Sibelius. E o normal para a notação dos quartos de tom é um sustenido assim, não é? Meio sustenido assim, etc. Mas existe também uma maneira de escrever o meio tom meio sustenido, que é um baquadro com uma seta aqui. E este baquadro com a seta, em termos de conceito, acho que é mais correto, é a notação mais correta quando se considera o quarto tom como um cromatismo ao sistema de meios tons, ao isabematismo de meios tons. Sabe, não é? Portanto, Nesse mundo é, mas no mundo espectral se calhar já não faz tanto sentido, mas... O mundo espectral o mundo espectral, quando começamos a ter os pormenores, é muito complicado. É muito complicado porque, enfim, um violinista que, para tocar um meio tom aqui em cima, tem que substituir os dedos, porque é tão próximo. Não é? Para tocar uma nota que é um bocadinho abaixo daquilo, mas não chega a um quarto tom, porque na realidade esta é a afinação certa do espectralismo. Quer dizer, o que vai sair forçosamente é uma aproximação. Forçosamente é uma aproximação. Não é? Não há outra maneira. A única maneira de acertar é pegar numa máquina objetiva, um computador, uma máquina de música eletroacústica e calcular que aquilo tem exatamente aquela frequência, ponto final, acabou. Essa é a única, porque os instrumentistas não são capazes, acho eu. E não é apenas porque os instrumentistas hoje em dia ainda têm uma formação maioritariamente, mas absurdamente maioritariamente tonal, é porque simplesmente os próprios instrumentos não foram concebidos para isso. Não é? E não foram concebidos, e há certas coisas que não, pura e simplesmente não. Mesmo o clarinete, nós sabemos que há deviações para praticamente todos os quartos de tom. Alguns são mais afinados que outros, na realidade. Mas o instrumento não deixa de ser o verdade, porque o instrumento clarinete não foi construído para tocar com quartos de tom. Ele também consegue, mas não foi construído para. Talvez aparece lá um novo Adolphe Sax, um belo dia destes, e inventa uma série de instrumentos, saxofones, flautas e. Com instrumentos que realmente foram concebidos para isso. E aí sim. Aí a coisa já é dita. Muito bem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado pela vossa paciência. Obrigado. E obrigado ao Pedro pela publicação do livro. Eu espero que depois a leitura dos vários artigos, que a meu ver tem uma qualidade excepcional, completa alguns dos conceitos que foram aqui ditos e seja interessante.